A derradeira postura heroica de um cão policial K9 numa fuga da prisão irá chocá-lo. Quando uma inundação enorme aprisiona centenas dentro de uma prisão de alta segurança, a oficial Emily Luzon e seu parceiro K9, Thunder, são forçados a uma corrida mortal contra o tempo. À medida que as águas da inundação sobem, um detento perigoso, Victor Kane, aproveita a oportunidade para escapar, e o caos irrompe. Num confronto emocionante, Thunder luta para impedir Kane de se libertar, descobrindo traições chocantes que se aprofundam dentro da prisão. Com vidas em jogo e o tempo correndo, Emily deve fazer uma escolha que pode custar tudo. A oficial Emily Luzon estava junto à entrada da prisão de alta segurança, as paredes imponentes erguendo-se acima dela. Seu cão K9, Thunder, estava sentado ao lado dela, seus olhos alertas examinando os arredores. Eles estavam prestes a começar suas rondas regulares dentro da prisão. O vento estava aumentando e nuvens escuras se acumulavam no alto. Uma forte tempestade estava a caminho, mas Emily estava acostumada a lidar com o clima imprevisível aqui no local remoto. A prisão era uma fortaleza, cercada por espessas paredes de concreto e sistemas de segurança de alta tecnologia. Emily e Thunder eram responsáveis por garantir que tudo dentro permanecesse calmo. Enquanto caminhavam em direção ao edifício principal da prisão, o som do vento aumentava, alertando que a tempestade chegaria em breve. Ela checou seu relógio, tempo suficiente para garantir que os presos estivessem instalados para o dia. Dentro da prisão, o zumbido usual das máquinas e o tilintar das botas dos guardas ecoavam pelos corredores. Emily certificou-se de verificar cada seção, movendo-se rapidamente com Thunder ao seu lado. Eles eram uma equipe, sempre alertas, sempre prontos para qualquer situação. A tempestade lá fora continuava a ficar mais forte, e Emily podia sentir a mudança no ar. Algo não estava certo. Mas ela afastou isso de sua mente, apenas mais uma tempestade. À medida que o vento uivava e as primeiras gotas de chuva começavam a cair, os sistemas meteorológicos da prisão de repente engasgaram, piscando antes de desligar completamente. As luzes nos corredores piscaram e então se apagaram. Thunder rosnou baixo, seus sentidos captando algo fora do lugar. Emily olhou para ele. "Fique perto, amigo", ela murmurou. O poder da tempestade estava se intensificando, e logo o som de trovões estrondando no alto era ensurdecedor. O rádio de Emily crepitou para a vida, a voz do diretor chegando. "Oficial Luzon, temos um problema. Os portões da comporta não estão respondendo. As águas crescentes estão atingindo os níveis mais baixos. Vá para o bloco administrativo e verifique os sistemas." "Entendido", Emily respondeu, sua voz firme apesar da crescente tensão. Thunder latiu uma vez, ansioso para ir. Ela acendeu sua lanterna e liderou o caminho. À medida que se movia mais fundo na prisão, ela notou a água já se infiltrando ao longo das bordas do chão. O pânico começou a se instalar quando alguns dos guardas gritaram sobre equipamentos com defeito. A lanterna de Emily piscou, projetando longas sombras contra as paredes molhadas. As orelhas de Thunder se animaram, e seu corpo enrijeceu. Emily olhou para ele, sentindo seu desconforto. Ele cheirou o ar, suas narinas se alargando. Emily fez uma pausa, seus olhos se estreitando. "O que foi, garoto?", ela sussurrou. Thunder latiu bruscamente, então disparou pelo corredor. Emily correu atrás dele, suas botas respingando na água que agora subia rapidamente. Eles chegaram a uma sala de controle, onde alguns guardas estavam digitando freneticamente em computadores, tentando restaurar os sistemas da prisão. As águas da inundação já estavam se aproximando de seus pés. Emily se agachou ao lado de um dos guardas. "O que está acontecendo?", ela perguntou. "Estamos perdendo o controle", o guarda respondeu, pânico em sua voz. "A tempestade nocauteou os sistemas de backup. Os portões da comporta deveriam ter sido desligados agora, mas não estão respondendo. A água está entrando mais rápido do que podemos lidar." Naquele momento, uma forte explosão ecoou pelo corredor. O som de pés batendo. Emily olhou para cima para ver um grupo de prisioneiros correndo em direção à saída, seus rostos distorcidos de medo. Eles estavam tentando escapar no caos da tempestade. "Seguros." Emily gritou para os guardas, mas era tarde demais. Os presos já haviam chegado à porta. "Thunder, para-os." Emily ordenou. Thunder latiu e avançou, seu corpo poderoso batendo no grupo de prisioneiros. A força do cão foi suficiente para derrubar um deles no chão, mas mais continuaram avançando, desesperados para escapar da água crescente. Emily rapidamente percebeu que as coisas estavam saindo do controle. Ela precisava levar todos para a segurança. Mas quando ela se virou, ela viu algo que fez seu coração disparar. Um dos presos de alto perfil, Victor Kane, não estava em lugar nenhum para ser visto. Os olhos de Emily se estreitaram. "Ele se foi", ela murmurou em voz baixa. Kane escapou. Ela examinou o caos ao seu redor, a água subindo mais alto a cada minuto que passava.
Ela não podia deixar Kane escapar. Mas a tempestade estava dificultando o rastreamento de quem ainda estava dentro e quem estava faltando. Vão para o bloco administrativo. Emily ordenou, agarrando o guarda mais próximo. Precisamos encontrar os outros antes que a água assuma o controle. Com Tander liderando o caminho, eles lutaram pelos corredores inundados, resgatando guardas presos enquanto avançavam. A água estava na altura do tornozelo em uma seção, na altura da cintura em outra. O tempo estava acabando. Emily podia sentir o peso da situação sobre seus ombros. Cada minuto importava. Eles finalmente chegaram ao bloco administrativo, onde alguns guardas estavam presos. Emily e Tander rapidamente trabalharam juntos para derrubar a porta e puxá-los para a segurança. Mas quando eles ajudaram o último guarda a sair, Emily notou algo estranho no chão, um pedaço de tecido rasgado. Não pertencia a nenhum dos guardas. Ela se abaixou, pegando-o. Era de um macacão de prisão. Victor Kane estivera aqui. De repente, a energia de backup piscou, mas apenas por alguns segundos. As luzes piscaram intensamente antes de se apagarem novamente, deixando-os na quase escuridão. Alguém o ajudou, Emily disse, sua voz afiada. Kane não escapou sozinho. Ela podia sentir o perigo se aproximando dela. Kane não era a única ameaça. Ela não tinha certeza em quem se podia confiar mais dentro da prisão. Com Tander ao seu lado, Emily sabia que seu próximo movimento era crítico. As águas da inundação estavam subindo rapidamente, e a fuga de um detento perigoso como Kane significava que o tempo estava correndo. Quem quer que estivesse ajudando ainda estava dentro, e Emily estava determinada a descobrir quem, antes que fosse tarde demais. Enquanto a tempestade rugia lá fora e as paredes da prisão rangiam sob pressão, Emily e Tander partiram para as águas crescentes, prontos para enfrentar o que viesse a seguir. Eles seguiram pelo corredor em direção aos níveis mais baixos da prisão, as águas da inundação se infiltrando mais alto a cada minuto que passava. Guardas e presos estavam se apressando para encontrar um terreno mais alto, mas o caos já estava tomando conta. A inundação pegou todos de surpresa. A água estava na altura do joelho em algumas seções do edifício, e enquanto Emily e Tander avançavam, eles notaram grupos de prisioneiros amontoados nos corredores. O som de vozes em pânico ecoava pelos andares inundados, aumentando a tensão. Emily nunca tinha visto a prisão em tanta desordem. A rotina ordenada à qual ela estava acostumada estava desaparecendo, substituída pelo medo e pela confusão. Fique perto, Tander, ela murmurou em voz baixa, mantendo sua lanterna apontada para frente. Ela estava tentando manter um exterior calmo, mas a crescente incerteza a deixava desconfortável. Cada passo parecia mais difícil que o anterior, enquanto a água subia mais alto. À medida que se moviam mais fundo no edifício, Emily viu os primeiros sinais de conflito. Um grupo de presos havia encurralado um dos guardas. O guarda estava tentando raciocinar com eles, mas suas palavras se perderam no caos. Voltem! Emily gritou, sua voz imponente. Tander rosnou e ficou em atenção, alerta ao perigo. Ela abordou a situação rapidamente, posicionando-se entre os presos e o guarda. Todos, recuem. Os prisioneiros hesitaram, alguns deles olhando uns para os outros com cautela. Ficou claro que a inundação havia criado uma situação frágil, que poderia se romper a qualquer momento. Emily teve que agir rápido. Precisamos nos mover para um terreno mais alto, agora. Confiem em mim, vamos resolver isso juntos. Tander latiu uma vez, e os presos lentamente recuaram. O guarda agradeceu Emily, e eles seguiram em frente, mas a atmosfera estava tensa. A confiança era frágil entre os sobreviventes, e com a água subindo, as coisas podiam se tornar violentas a qualquer momento. Enquanto Emily e Tander avançavam, a situação piorou. As águas da inundação haviam atingido os andares mais baixos, e muitas das celas mais baixas agora estavam completamente submersas. Os prisioneiros que ainda estavam dentro estavam em perigo, e Emily sabia que não podia deixá-los ficar lá. Quando chegaram ao próximo corredor, uma cena terrível os aguardava. Os corpos de 2 guardas flutuavam na água, seus rostos sem vida encarando o teto. Um deles estava usando o uniforme de assinatura da prisão, enquanto o outro tinha um pedaço de roupa rasgado que combinava com o macacão da prisão. O coração de Emily afundou. Ela se ajoelhou para inspecionar os corpos, notando as manchas de sangue na água ao redor deles. Eles haviam sido assassinados. Tander, fique alerta, Emily disse calmamente, levantando-se e examinando a área. Precisamos descobrir quem fez isso. A realização a atingiu como um tapa-frio, isso não era apenas uma inundação, havia algo muito mais sombrio em jogo. Alguém dentro da prisão estava ajudando Kane. Seus instintos lhe disseram que a traição era mais profunda do que apenas uma fuga. Havia mais acontecendo aqui, e Emily precisava de respostas. Seu rádio crepitou, mas a estática dificultava a audição. Ela segurou o dispositivo no ouvido, tentando captar a voz através do ruído.
Oficial Luzon, veio a transmissão interrompida, comunicação, inoperante, sem ajuda externa, continuar, sozinho. As palavras atingiram Emily com força. Ela havia suspeitado disso, mas ouvir isso confirmado fez a realidade afundar. Ninguém viria salvá-los. Eles estavam por conta própria. Fique focada, Emily disse a si mesma, sua voz mais firme do que ela se sentia. Ela olhou para Tander, que estava cheirando ao redor dos corpos, suas orelhas animadas. O cão parecia sentir algo mais, mas Emily não conseguia identificar o que era. A água estava subindo rápido agora, e eles precisavam se mover rapidamente. Emily voltou-se para os prisioneiros que ainda estavam tentando se reagrupar. Ela reuniu um grupo deles, incluindo alguns guardas que haviam conseguido chegar a um terreno mais alto. Eles precisavam trabalhar juntos para se manter seguros. Todos, escutem, ela gritou acima do ruído crescente da tempestade. Precisamos chegar aos andares superiores. Se ficarmos aqui, vamos nos afogar. Saiam agora e me sigam. Houve hesitação no início, mas a postura firme de Emily e a presença de Tander pareceram tranquilizá-los. Eles a seguiram enquanto ela liderava o grupo pelos corredores inundados, mantendo sua lanterna no caminho à frente. A água estava na altura de suas cinturas agora, e a ameaça de que ela subisse mais estava se tornando mais real a cada momento que passava. Enquanto se moviam em direção às escadas que levavam ao próximo andar, a tensão entre o grupo cresceu. Alguns dos prisioneiros olharam uns para os outros com desconfiança, enquanto outros pareciam mais preocupados com a água crescente. Emily manteve seus olhos no prêmio, a sobrevivência. Ela não podia se dar ao luxo de deixar nada distraí-la agora. De repente, houve um barulho alto, um preso investiu contra um dos guardas, empurrando-o para a água crescente. A luta foi caótica, mas Tander estava lá em um instante, puxando o atacante para trás com um poderoso estalo de suas mandíbulas. O guarda, ofegante por ar, conseguiu se levantar, mas o momento mostrou a Emily o quão rápido as coisas podiam se agravar. Vamos manter a calma, Emily disse, sua voz afiada. Mantenham o foco. Eles finalmente chegaram aos andares superiores, onde a água havia parado de subir por enquanto. O grupo estava exausto, mas seguro, por enquanto. Mas Emily não conseguia afastar a sensação de que isso não havia acabado. Kane ainda estava lá fora, e ela não podia se dar ao luxo de esperar mais para encontrá-lo. Assim que Emily começou a organizar os sobreviventes, as orelhas de Tander se contraíram. Ele soltou um rosnado baixo. Emily se virou para seguir seu olhar, avistando algo inesperado, uma porta velha e enferrujada no extremo do corredor. Parecia que havia sido esquecida, trancada por anos. Mas pela maneira como Tander estava agindo, Emily sabia que não era coincidência. Ela caminhou em direção à porta, sua mão em sua arma, pronta para o que estivesse além. Ela girou a maçaneta e empurrou, revelando um túnel subterrâneo, escondido sob a prisão. Esta pode ser a nossa saída, Emily murmurou. Mas quando ela entrou, o som das águas da inundação correndo pelos corredores a lembrou de que o tempo estava acabando. O túnel era estreito e cheio de detritos, mas oferecia a possibilidade de fuga. Era perigoso, mas ficar para trás não era uma opção. Emily se virou para os sobreviventes. Nós nos movemos agora, ou corremos o risco de ficarmos presos para sempre. Temos que confiar uns nos outros se quisermos sair. Tander estava ao lado dela, observando o grupo. Sua presença era um lembrete silencioso de que a sobrevivência dependia da cooperação. Mas eles confiariam uns nos outros, ou a inundação e o medo os colocariam uns contra os outros. A decisão foi tomada. Eles iam pegar o túnel, quaisquer que fossem os perigos que ele pudesse conter. As águas da inundação já estavam subindo novamente, e não havia como voltar atrás. E em algum lugar à distância, Kane ainda estava à solta. Emily liderou os sobreviventes para o estreito túnel subterrâneo, o ar espesso com o cheiro de terra úmida e água parada. A luz bruxuleante de sua lanterna mal alcançava as paredes, projetando longas sombras oscilantes. Tander trotou à frente, seu nariz perto do chão, atento a cada som e cheiro. O túnel era um labirinto escuro e sufocante, mas Emily sabia que era sua melhor chance de sobrevivência. O grupo se moveu com cautela, o som da água gotejando constantemente do teto. Enquanto caminhavam, o chão sob seus pés começou a inclinar para baixo, tornando a jornada mais difícil. As águas da inundação de cima estavam se infiltrando no túnel, aumentando o pânico crescente dos sobreviventes. De repente, Tander parou, suas orelhas se animando. Ele cheirou o ar e começou a se mover em direção a uma estreita abertura na parede do túnel. Emily seguiu, sentindo que algo estava errado. Tander latiu uma vez, um som agudo e urgente. Ela alcançou a abertura e espiou para dentro. Um guarda estava preso, sob uma pilha de escombro. Suas pernas estavam presas sob uma viga caída, e ele estava lutando para se libertar. Seu rosto estava pálido, e ele parecia exausto, mas seus olhos se iluminaram quando ele viu Emily e Tander.
Ajude-me, ele respirou, sua voz quase inaudível. Sem hesitar, Emily entrou em ação. Ela sinalizou para os outros se afastarem e rapidamente avaliou a situação. Tander estava ao lado dela, fazendo guarda enquanto Emily trabalhava para levantar os detritos do guarda preso. Deu muito trabalho, mas no final, eles conseguiram libertá-lo. O guarda estava fraco, mas vivo. Obrigado, ele sussurrou, respirando pesadamente. Emily o ajudou a se levantar, guiando-o de volta para o grupo. Mas assim que estavam prestes a deixar a pequena alcova, um som fraco ecoou pelo túnel. Emily parou, seus sentidos alertas. Era o som de passos, muitos para serem apenas os sobreviventes. Voltem, ela sibilou, empurrando o guarda para trás dela. Tander rosnou baixo, seu corpo tenso. Uma figura saiu das sombras. Era Kane. Seus olhos se fixaram em Emily com intensidade fria e calculista. Um sorriso brincou nos cantos de sua boca, mas não era amigável. Ele tinha um refém, um jovem guarda, com as mãos amarradas atrás das costas. Saia da frente, oficial, a voz de Kane era suave, quase zombeteira. Eu tenho o que quero. E se alguém tentar me impedir, vou acabar com a vida deste. A mente de Emily correu. Ela tinha que agir rápido, mas não podia arriscar a vida do refém. Tander rosnou novamente, ficando pronto, e a mão de Emily pairou sobre sua arma. Mas ela sabia que não podia atirar a menos que tivesse um tiro limpo. Deixe-os ir, Kane, Emily disse, sua voz calma, mas firme. Você não vai escapar impune. O sorriso de Kane se alargou. Eu não acho que você entenda, oficial. Eu não preciso da sua ajuda. Mas eu preciso que você recue. Eu vou libertar o refém, se você me der o que eu quero. O olhar de Emily mudou para os sobreviventes atrás dela. Todos estavam assistindo, aterrorizados, inseguros sobre o que fazer. Kane estava jogando seu jogo bem. Ele sabia como manipular o medo, como conseguir o que queria. Como sabemos que você vai cumprir sua palavra? Emily perguntou, mantendo seu tom uniforme. Você não sabe, Kane respondeu, apertando seu aperto sobre o guarda. Mas não importa. O que eu quero é simples, você abre um caminho para mim, e eu saio. Você consegue viver. Todos os outros. Bem, veremos. A tensão era espessa, o ar pesado com o peso da decisão. Emily sabia que estava ficando sem tempo. Ela não tinha escolha a não ser fazer um movimento. Naquele momento, uma das sobreviventes, uma mulher que estava quieta até agora, deu um passo à frente. Sem aviso, ela avançou contra Kane, lançando-se na briga. Sua ação repentina pegou Kane de surpresa, e ele cambaleou para trás, perdendo momentaneamente o controle sobre o refém. Vão, a mulher gritou para o grupo. Os outros entraram em ação, correndo para a segurança enquanto Kane recuperava o equilíbrio. Tander saltou para a frente, seus dentes estalando a apenas alguns centímetros da mão de Kane. A luta foi rápida e violenta, mas Emily sabia que o momento estava escapando. Pega-a! Kane gritou, empurrando o refém para Emily. Me deixe ir ou ela morre. Emily agiu rapidamente. A mulher lhes havia dado segundos preciosos, mas não foi suficiente. O túnel estava começando a desabar. Detritos de cima começaram a cair, e os níveis de água estavam subindo mais rápido do que eles podiam se mover. Emily agarrou a mulher e empurrou para fora do caminho, mas os olhos de Kane nunca a deixaram. Era um impasse agora. A arma de Kane estava apontada para ela, e ela estava muito longe para desarmá-lo sem arriscar a vida do refém. Então, Tander atacou novamente. Desta vez, ele pegou Kane de surpresa, derrubando a arma de sua mão e prendendo-o ao chão. Kane lutou sob o peso do cão, mas Tander foi implacável, suas poderosas mandíbulas o segurando no lugar. Emily não hesitou. Ela agarrou o pulso de Kane, torcendo-o para trás até que ele gritou de dor. Isso acaba agora, ela disse entre dentes cerrados. Os outros sobreviventes já haviam alcançado a entrada do túnel, puxando-se para a segurança. Mas Emily ainda não havia terminado. Ela sinalizou para Tander recuar enquanto algemava Kane. Sua expressão se contorceu de raiva, mas Emily permaneceu focada. Com Kane subjugado, o grupo fez seu caminho de volta à superfície. O túnel estava começando a desabar atrás deles, o peso das águas da inundação empurrando a estrutura até seu ponto de ruptura. Eles não tinham muito tempo. Finalmente, eles emergiram para a luz do dia, assim que os primeiros raios do sol nascente romperam as nuvens. A prisão estava mal em pé, os danos causados pela inundação foram catastróficos. Quando as equipes de resgate chegaram, ficou claro que muitas vidas foram perdidas. A água havia cobrado seu preço na prisão, mas graças a Emily e Tander, alguns sobreviveram. Enquanto Emily olhava para os destroços, Tander estava ao lado dela, seu pelo molhado, mas seu espírito inabalável.
Eles haviam enfrentado probabilidades impossíveis e saído vitoriosos, mas o custo havia sido alto. A inundação havia levado tanto, e tantas vidas foram perdidas. Emily colocou uma mão na cabeça de Tander, grata por sua lealdade e força. Juntos, eles haviam salvado tantos quanto puderam. Mas ambos sabiam que o mundo nunca mais seria o mesmo depois de uma tempestade como essa. Com um último olhar para a prisão arruinada, Emily se virou, sua mão na coleira de Tander. Eles fizeram tudo o que podiam. E agora, era hora de seguir em frente.